Josafá Agra. Amém, irmão. Como foi viver tanto tempo viciado numa heresia? Irmão, nasci no meio da onde produziam essas heresias e eu precisava dela. Eu era viciado de segunda a domingo e às vezes aos domingos 3 vezes ao dia. Eu precisava, não conseguia ficar sem. Às vezes o que tinha na região não era suficiente e aí a gente ia para outra cidade, para outros estados, buscar a droga. É uma droga que deixa a gente eufórico. A gente, quando entra lá, quando a gente vai lá buscar droga, a gente fica muito feliz, sai de lá com muita alegria, só que passa, o efeito passa. E a gente precisa voltar lá no outro dia, de novo. E essa foi minha vida. Há quase 20 anos, dependente disso, não conseguia ficar sem, né? E eu vi muitos amigos meus, né, se embrenhando nisso, se perdendo nessa vida. E o problema é quando essas pessoas não tinham mais acesso, né? Elas cometiam algum erro, alguma coisa e perdiam aquela dopamina, e algumas delas até se entregaram na vida, foram para o mundo, se entregaram ao mundo, porque a droga já não fazia mais efeito, né? Você tem que estar em estado, assim, de acordo com o que os fornecedores falam, que é para você receber essa droga e você então ter êxito, né? Para você ter alegria. E isso foi por muitos anos, pastor Flávio. Foi muito difícil, mas eu consegui. Como aconteceu, Josafá, esse teu despertamento diante de tantas, são quase mais de 2 décadas, na verdade, de entorpecimento heresiológico, tantas, digamos assim, erros e doutrinas sendo repetidas por mais de 20 anos na sua cabeça? Como foi quebrar esse vínculo? Pastor, a gente via outras pessoas andando na rua com Bíblia na mão, né? E a gente sabia que era tudo moeda falsa, eram tudo enganosos. Eles tinham avisado a gente que existe a moeda verdadeira e a moeda falsa, e aonde a gente estava era a moeda verdadeira. Então a gente nunca deu ouvidos, até que um dos nossos irmãos que estava abandonando a droga, ele começou a conversar comigo. Hoje ele já é falecido, o nome dele é Jair Ferreira do Amaral. Eu entrevistei ele. Já falecido, e ele começou a falar de Jesus para mim, e lendo a Bíblia, eu comecei a me despertar e já não sentia mais necessidade de buscar a droga, né, que é a profetada, a profecia de cada dia, e com isso eu fui percebendo que tinha alguma coisa errada, que o que eu estava buscando não era de fato o que a Bíblia estava me mostrando, o que a Bíblia estava me ensinando, né? Eu tinha aprendido que graça era o lugar onde eu ia, eu aprendi que obra de Deus era o lugar onde eu ia, eu também aprendi que se eu não tivesse boas obras, eu não ia ser salvo. Eu precisava chegar no juízo final, nós estávamos torcendo para ir para o juízo final, para chegar lá, ia ter um juiz, um promotor de acusação e um advogado de defesa. Estranhamente, o juiz e o advogado é a mesma pessoa, né? Porque é Jesus que julga e Jesus me defende. E aí eu acho que ia ter uma balança enorme, que iam colocar as más obras de um lado, as boas do outro. Se eu tivesse boas obras suficientes, eu ia ser salvo. Então nós nunca sabíamos se estava salvo. Era uma dor de você dormir e acordar com medo da morte, porque você não sabe se você está salvo. Mas através da palavra de Deus, da Escritura, e perdendo o preconceito, ouvindo outros pastores falando, pregando o evangelho verdadeiro, eu comecei a acordar para o evangelho de Jesus. E Jesus, na verdade, quase não é falado lá, quase não é citado lá, né? Se fala muito da própria denominação, que é
o barracão onde a gente consumia a droga. Amados queridos, com vocês, o nosso irmão Josafá Agra. Meus irmãos, isso que vocês viram é só uma performance, é um modo lúdico para poder explicar para vocês que nós estávamos preso em um vício, porque cientificamente já está provado que o nosso cérebro, ele vicia em algumas coisas, que ele cria a dopamina. A mentira, dependendo da mentira, ela alegra também. Você sai feliz. Você entra numa denominação e naquela denominação você sai todo dia ouvindo uma palavra que não é a bíblica. Se eles abrirem lá falando de Esther, quem é Esther? Quem vocês acham que vai ser o centro da pregação? Você é Esther. Você é Esther. Você entrou aqui hoje, mas Deus manda te dizer, hoje essa palavra está estendendo o cetro, pode fazer seu pedido, que Deus vai... Nunca é Jesus. A gente sabe que todos esses personagens, eles são uma figura de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele veio fazer tudo o que aqueles personagens fez com maestria. Tudo. Quem é que entrou no pátio do rei para interceder por um povo para não morrer? Quem de fato fez isso? Se não é o nosso Senhor Jesus Cristo. Se abrirem lá a passagem bíblica que fala que Davi derrotou Golias, quem vocês acham que é o Davi na hora da pregação? É você, meu irmão. Você chegou aqui abalado e ninguém dá nada para você na sua casa e não sei o quê, e começa a falar que Deus vai te dar vitória e um gigante vai cair na sua vida. E o pior disso tudo, quem é o gigante? É o seu vizinho que varreu ali o lixo para sua casa, é o seu chefe que você vai tomar o lugar dele. Ou seja, pregações antropocêntricas. São promessas de uma vida melhor. São promessas de que algo maravilhoso vai acontecer na sua vida. As pessoas vão embora para casa com a dopamina lá em cima. Ela está contente. Ela chegou ali triste porque o salarinho dela está apertado, mas lá ela ouviu mais uma vez que Deus chamou ele para ser, ele vai ser o presidente do país. Isso não é evangelho. Por falar de Davi, né? Quem é aquele que veio em nome do Senhor dos Exércitos, que não tinha roupa de guerra? Quem é aquele humilde que ninguém deu nada, que falou, quem é você que largou aquelas poucas ovelhas? Quem é que derrotou o gigante que nenhum de nós poderíamos derrotar? Que é o pecado e a morte. A Bíblia, irmãos, fala só de um, Jesus Cristo, e da onde nós viemos. Não se fala dele. Quando não se fala dele, é um falso evangelho, não é isso, pastor? Quando Jesus não é o centro da pregação, não é evangelho genuíno. A igreja de Gálatas estava introduzindo só uma coisa para acrescentar a salvação. É Jesus mais a circuncisão. Não é só Jesus. O que Paulo fez? É a única igreja que ele não chama de amados. Ele mantém toda a formalidade, saudando, conversando, mas irritado, ele fala, se vocês continuarem com isso, dizendo que é Jesus, mais alguma coisa, vocês caíram da graça. Da onde a gente veio, é mais de 100 heresias. Não é uma só, mais de 100. As pessoas não têm certeza da sua salvação, que é o que eu vou mostrar agora aqui para vocês. Eu trouxe aqui algumas coisas que vai passar aqui em cima, eu acredito que já deve estar o primeiro aqui. Tudo que eu vou trazer aqui para vocês são documentos. O que eu vou mostrar para vocês agora são posições oficiais da igreja. Posições. Esse aqui é o primeiro ponto de doutrina da igreja, que na verdade foi confeccionado pelo um congresso de pastores em 1928, em Niagara Falls. Eles confeccionaram, é um mini tratado teológico para a igreja não se perder. E geralmente, o que encabeça são as coisas mais importantes, não é isso? Você vai vindo
da maior importância para baixo. Se você for no mercado, se você precisa ir no mercado e você vai fazer uma lista, o que vai na cabeça da lista? Não é aquilo que você pensa que você está precisando mais? Não é? O arroz, vamos botar arroz, feijão. Aí lá embaixo é que vai, né, o doce, a bala. Primeiro ponto de doutrina. A primeira alteração em vermelho que a congregação cristã no Brasil fez. Isso tem um propósito, não foi feito à toa. A Bíblia contém a palavra de Deus. Isso é grave, irmão. Se contém. Se disser que contém, significa que tem alguma coisa que não é a palavra de Deus. Não é a palavra. Se eu tiver uma geladeira aqui e falar para vocês, essa geladeira contém partes metálicas, o que vocês vão pensar? Não é toda metálica. Ela contém partes metálicas. E no mesmo momento em que fizeram essa alteração, que nem foi eles que criaram, os 12 pontos de doutrina que tem lá, foi esse conjunto de pastores de 1928, em Niagara Falls, eles usaram isso e colocaram, mas eles resolveram alterar. Nesse mesmo momento em que alteraram isso, eles também alteraram 2 hinos. Lá tem um hinário, antigamente, com 450 hinos. Os únicos 2 hinos que falavam da Bíblia, foi removido a palavra Bíblia. Foi removido. Tem um hino que fala assim: é a Bíblia a palavra que ilumina nossos pés. Eles alteraram e colocaram: é a palavra que ilumina nossos pés. Para quem é CCBano sabe que palavra lá significa o que o ancião fala. Não é o que está escrito. Foram alterações sutis. Quem é de fora não conhece o dialeto. Quem é de dentro sabe do que eles estão falando. Os únicos 2 hinos foram alterados, porque lá eles disseram: a Bíblia não é toda a palavra de Deus. Esse é o fundamento. Por quê? Porque a palavra de Deus também está na boca do ancião. Calma que daqui a pouco eu vou mostrar 2 pedaços de um vídeo do ancião presidente da igreja. Eles têm um documento dizendo que nenhum dos anciões de baixo cargo, eles não representam a instituição, apenas os anciões do conselho presidencial, que são 5. Então o que eu vou colocar daqui a pouco é o próprio representante da igreja, o ancião presidente da denominação. Então essas alterações aqui não foi feito aleatoriamente. Existe uma crença lá dentro de que palavra de Deus é tudo o que o ancião fala. Não importa se ele falar algum impropério bíblico, se ele falar algo que não seja bíblico, isso não importa. Porque ele é guiado por Deus. É Deus que está ali. Logo, eles passam o quê? Quando você passa a autoridade da Bíblia para você, você questiona a Bíblia? Então, se a autoridade está sobre o homem também, o que acontece? Alguém questiona o homem lá? Não pode ser questionado, irmão. Não pode ser questionado. Lá acaba o culto. E as pessoas vão embora, dão as costas e vão embora. Em 2013 eu fui até o Braz. Fiquei no culto para perguntar sobre isso aqui. Ele comunicou naquele culto que foi feito alterações. Eu pensei, vai levantar pelo menos uns 10 aqui. A igreja hoje deve ter umas 3 mil pessoas aqui. Vai levantar pelo menos uns 10, né? Para ir lá. Tem que ter uns 10 corajosos. Eu fui o único que fui lá na frente. 2013. Quando eu peguei o hinário novo, eu fiz um pente fino. Eu fui o precursor que apontou essas alterações. Tem essa alteração, tem alteração no 2º ponto de doutrina, no 5º ponto de doutrina também que eles fizeram. Deixa eu só abrir aqui o celular, irmão, que é um roteirinho. Portanto, irmão, lá o foco não é esse evangelho que vocês estão acostumados a ouvir. Não é esse foco. E eu falo isso com bastante tristeza no coração. Eu gostaria de estar propagando aquela igreja como uma igreja cristã e sadia. Porque eu cresci lá, irmão. A minha família ainda está lá. Mas a Bíblia nos ensina que chega um momento onde você tem que escolher o caminho que você vai andar. E Jesus falou: aquele que amar mais pai e mãe e irmãos, além de mim, não é digno de mim. E aonde está Jesus nessa história que eu estou apresentando para vocês? Na verdade da palavra.
Quem fica na verdade está com Cristo. Está com Cristo. Pode mudar, irmão? Para vocês terem uma ideia, isso aqui... Não, acho que é isso aí mesmo. Irmãos, só para vocês entenderem, a congregação, só para vocês terem uma ideia, se você entrar no site de uma igreja cristã, de uma igreja evangélica, e você resolve lá na aba escrito o quê? Quem somos? Geralmente você vai ver, somos uma igreja cristã evangélica, que a gente tem a missão de levar o evangelho de Jesus, que a gente, né, quer propagar as boas novas de Cristo, não é assim? Né? Que a gente quer levar a mensagem da palavra, do evangelho, quando você abre o da Congregação Cristã no Brasil. Esse aqui é o quem somos da Congregação Cristã no Brasil. Eu quero que vocês contem aí, quantas vezes aparece o nome da Congregação Cristã no Brasil? Agora, quantas vezes aparece o nome de Jesus? Nenhuma, irmão. Eu ia ter destacado. Todas as seitas trabalham para propagar a si mesmo. Todas as seitas trabalham para o próprio. Ela precisa apontar para ela que ela é a salvação. Ela é o caminho. Todas as seitas, inclusive eu convido os pastores que fazem um trabalho brilhante, eu quero falar isso aqui, quem me conhece sabe, eu não faço elogio se eu não acho que é verdadeiro. Um dos maiores apologetas, né, do Brasil, é sério, porque eles não agradam, eles não falam para agradar, eles se posicionam do lado da verdade, ponto final. Todos os homens de Deus não foram afamados, não foram convidados para grandes projetos, ao contrário, foram perseguidos porque eles não faziam parte daquela panela que gostava, né, de holofotes. Eles ficaram na verdade. Inclusive eu convido os irmãos para traçar uma espécie de cartilha, porque todas as seitas ela tem o mesmo modus operandi. Está na hora de evoluir para aquelas 4 operações. Exemplo, todas as seitas começa através de uma revelação, de um anjo apareceu para alguém, ou alguém teve uma mensagem de Deus, todas elas. Congregação Cristã no Brasil diz que recebeu uma revelação lá, o ancião, o Franciscão, que falou para ele, o Espírito Santo falou para ele que ele não tinha sido batizado por imersão. Então o que ele fez? Estava na igreja presbiteriana, ficou 9 anos lá, e esperando o pastor dar uma saída. O coitado foi lá para a Itália, visitar os parentes que estavam doentes. Quando chegou, não tinha mais ninguém na igreja. Por quê? O homem falou, não, porque a gente foi batizado por aspersão e Deus me mostrou na Bíblia que é por imersão. Gente, se não existisse nenhuma igreja que pregasse por imersão, fazia sentido. Ele começa algo novo. Mas lá tinha um monte de igreja, os batistas estavam lá pregando. Então, eles sempre vão criar um motivo para dizer que tem um chamado novo e que todo mundo precisa ir para onde eles estão para ser salvo. E isso aconteceu com os adventistas, a mesma coisa, os testemunhos de Jeová. Se vocês observarem, é sempre o mesmo modus operandi. É sempre o mesmo. E todas elas, eles não têm só a Bíblia. Porque Bíblia pura, não dá para você manipular o povo, dá? Não dá. Você vai achar alguma coisa na Bíblia dizendo que não pode sair dessa igreja, que senão você perde a graça? Não tem. O que eles fazem? Eles criam novos escritos que têm pé de igualdade de revelação bíblica. Né? A Testemunha de Jeová tem lá os escritos dele, a Adventista tem lá, todos eles têm. E a congregação também tem. Também tem. Na próxima palestra eu vou abrir aqui para vocês todos os ensinamentos da igreja. Todos os ensinamentos. Se você imprimir, vai dar um chumaço assim, ó, de papel. Tudo aquilo é considerado sagrado, revelado por Deus. Coisas mais absurdas que se mostrar para vocês, vocês não vão acreditar. Porque é através desses ensinos que eles colocam a pressão no povo, dizendo que se você sair, você perde a graça, dizendo que lá é a graça, as outras são aceitas, né? E assim por diante. Então, dá para fazer, pastor, né? Uma postilinha linkando as características, porque existe
Existe doença que o médico ele vai saber que você tem a doença. Ele está vendo a bactéria que está dentro de você? Dá para ver? Não dá. Como é que ele identifica que você está com uma bactéria? Ou com certa doença? Como? Não é através do sintoma? Então, o sintoma primeiro, revelação. Eita, essa igreja aqui, o anjo me apareceu e disse que ele encheu esse lugar de gente. Já é o primeiro ponto, primeiro sintoma. O segundo sintoma, né? Nós temos esses escritos, essas pessoas aqui, ou esses anciãos, que não pode ser questionado. Porque lá não pode questionar. Se você questionar, você está sendo rebelde. Meu Deus, mas não pode falar nada. Ninguém levanta a mão lá. Não pode questionar. Gente, isso não é um comportamento de uma igreja cristã, não é, irmão? Nas igrejas lá que a gente vê na Bíblia, eles levantavam a mão, a igreja decidia junto e pareceu bem aos apóstolos e aos anciões, Espírito Santo e a toda a igreja, enviar tal pessoa, eles participavam. Mas lá eles entram numa salinha lá só com os cabeça branca e eles saem de lá, faz todas essas alterações sem avisar ninguém. Sem avisar ninguém. Portanto, irmão, olha aqui, eu estou mostrando, isso aqui é documento, você pode abrir lá agora, você vai ver. O nome de Jesus, gente. E quando você lê isso aqui, ela está falando de si mesmo e está pondo peso. Porque ninguém é autorizado a falar da gente, porque ninguém é isso. Né? Parece mais uma carta de intimidação. É a parte do quem somos. Não fala de Jesus, gente. Não falam de Jesus em nenhum segundo. Isso não é exagero. Quem era ou quem foi da congregação aqui? Levanta a mão. Todas testemunhas do que eu estou dizendo. Eu estou inventando alguma coisa, irmãos? Não é assim? Não é uma pressão? Só quem sai de fato, de verdade, é que vai perceber o peso que estava sobre você. Ninguém melhor do que um ex-sectário para entender quando Jesus disse: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Ninguém melhor do que aceitar. Essa performance que a gente fez aqui é porque lá a profetada, a profecia, eles têm que buscar todos os dias, não é assim, irmãos? Eles têm que buscar, eles precisam ir porque ele caiu, aí ele chega, Deus levantou você de novo, aí você vai embora. Amanhã você cai de novo e tem que voltar de novo para Deus te levantar. E a vida deles é esse loop. Eles vivem um loop. Não sai disso. Eles não têm certeza da salvação, irmão. Como que você vive sem certeza da salvação? Você acha que eu estou exagerando? Daqui um pouco vocês vão ver. Vocês vão ouvir. Espera aí, gente. Só botar minha cara aqui. Aqui no terceiro ponto. Volta irmão, por favor. Aqui, ó, faz parte do documento. Esse documento, esse trecho aqui que eu printei e colei, e eu estou até com um documento, eu trouxe, né? O histórico da obra. O que eu trouxe é um papelzinho, está até amarelado para vocês terem uma ideia. Está na minha família faz uns 60 anos, porque eles não distribuem mais. Depois que começou as críticas, eles esconderam todo tipo de documento que tem lá. Ninguém acha mais. E isso aqui, ó, está num documento deles. Isso aqui é uma suposta revelação que o Espírito Santo deu para eles. O que está escrito de vermelho ali, irmãos? Vocês estão entendendo? Deus vai trazer lá, a salvação está lá, no meio deles. Isso aqui infringe até o Evangelho. O que Jesus Cristo falou em Marcos, capítulo 16, acho que versículo 15? Ele mandou vir ou mandou ir? Ide, pregar o Evangelho. Mas a seita não pode deixar você sair. Você vai sair, encontra alguém que sabe de Bíblia aí? Como é que faz? Você vai embora. Eles seguram as pessoas ali dentro. Eles prendem. Isso aqui é a base daí. Foi assim que ela foi fundada. Eles disseram, está escrito aqui, ó, não, porque Deus sabe que essa obra, Deus vai trazer aqui todos os que têm que ser salvos. E o que eles dizem lá? Que Deus me chamou nessa graça. Todos que testemunham lá. Né? Você acha que ele está falando de que graça, irmão? Qual é a graça? Você acha que ele está falando do favor em Jesus? Essa graça aqui.
essa graça chamada congregação. Eles, que é grave também, eles praticamente roubaram todos os títulos que pertencem a Jesus. Porque lá, congregação é a graça pelo qual você deve ser salvo. Congregação é o caminho, porque não tem outro. Eles até falam assim, mas irmão, eu conheço uma pessoa, ela é muito crente. Ah, irmão, Deus é bom. Deus pode salvar. Deus pode ter misericórdia. Tipo assim, né? Deus salva por bondade dele, mas não é pela graça. A graça está aqui. E quando a pessoa acredita em tudo isso, irmão, o que acontece com ela? Ela fica presa ali dentro. Porque se ela sair de lá, ela perdeu o quê? A graça. Agora já deu para entender o peso? Lá, hoje já está mudando, porque as pessoas estão ouvindo, os críticos, eles estão entendendo, eles já estão batendo de frente e reclamando, porque lá as pessoas ficam debaixo do pé, eles humilham, eles tiram a liberdade da pessoa para o resto da vida. Eu fui chamado para atender o funeral de uma senhora, que ela faleceu com 88 anos, e ela tinha adiantado o casamento. Deu para entender quantos anos atrás tinha feito isso? 61 anos atrás. E ela casou com o esposo. Casou, criou os filhos e os netos na igreja. Quando ela morreu, teve funeral? Não fizeram o funeral da coitada. Os filhos, eles me ligaram me pedindo, pelo amor de Deus, para ir lá. Um desprezo da coitada. Por quê? Porque lá, se você cometer o ato sexual fora do casamento, que é antes de casar, ou adultério, você perdeu a graça para sempre. Dá para imaginar do que é uma pessoa na beira da morte achando que não tem salvação? Eu não sei, nem até me arrepio, irmão. Eu não sei o que será dessa pessoa. E isso, irmão, não é uma pessoa que está no botequim que está inventando isso. É uma igreja que coloca o nome de cristã. E que está trazendo as pessoas ali para dentro e inserindo nelas o engano. Lá, irmão, aquela certeza gostosa da salvação que a gente tem hoje, não é porque eu sou bom, porque se Deus quiser olhar o meu testemunho, Ele vai ter que procurar, porque eu vou esconder. Porque nós não temos. A Bíblia fala, Apocalipse capítulo 12, versículo 17, que a antiga serpente, o diabo, depois de tentar pegar Jesus e não conseguir, ele saiu para perseguir quem? Os que guardam o testemunho de Jesus Cristo. Lá, como a salvação é por obra, eles têm que ter o testemunho. Aí eles não podem pôr bermuda, não pode pôr uma televisão em casa. Tinha um irmão lá, que eu cresci com ele, eu trabalhava até com ele quando era criança, era marceneiro. O que ele fez de compartimento para colocar a televisão dentro do armário, do guarda-roupa, não estava escrito. Ou seja, gente, são coisas absurdas. A santidade, a santificação não está na roupa. Está em você abandonar más práticas, pecado. E pior, como lá acredita que a salvação é através das obras, eles acreditam que não tem pecado. Alguém já viu alguém orando lá da Assembleia? Senhor, eu te peço perdão pelos meus pecados. Se você orar assim, ele te põe para fora. É falta e fraqueza. Inclusive eu fiz até um vídeo explicando o vocabulário CCBano e nessa parte eu falei, pecado são atos sexuais. Agora, roubar, mentir, enganar, adulterar coisas, documento, né? Fazer qualquer outra coisa, isso é tudo falta e fraqueza. Isso não é pegar, isso é falta e fraqueza. Porque eles acreditam que não pecam. Lá, inclusive, o pecado fica na água. Não fica em Cristo. Lá você é limpo no batismo. Você desce no batismo, você é purificado no batismo. E eu não estou exagerando, irmão. Isso é bíblico que eu vou mostrar para vocês agora. Irmão, pula. Aqui, ó. Vestes lavadas no batismo. Esse senhor que vai falar agora, você vai ver agora uma fala do anterior ancião presidente mundial da igreja, Congregação Cristã no Brasil. É o presidente mundial.
né? Eu acredito que foi até as nossas críticas que fez com que ele saísse, colocaram um outro, mas não adianta, pode trocar e colocar outro. Eles aprenderam tudo errado na mesma escola. Né? Parece brincadeira você ver no título, né? A Bíblia fala, a confissão de fé deles que está no inário, que eles não seguem, não foi eles que criaram, está falando o quê? Que a regeneração e o novo nascimento se dá pela fé em Jesus Cristo. É aí que você é lavado, não é isso, pastor? E aí você vem aqui só cumprir o mandamento e fazer um ato de confissão pública, não é? Mas você já foi lavado em Cristo. O bandido na cruz, ele foi salvo porque já foi lavado na fé, quando ele creu, exato. Ele não precisou batizar. Agora, solta por favor, irmão. Irmão, podem ver, nós quando fomos batizados, nós lavamos as nossas vestes. Lavado na hora do batismo, branqueado nas provas. Entrar na glória de Deus pelo sofrimento. Quantas coisas o povo... O que você ouviu agora, ele vai soltar de novo. O batismo é quem tirou o seu pecado, a água, e você foi branqueado, não foi no sangue de Jesus, foi no quê? No seu sofrimento. Olha só, as minhas obras me branquearam a minha alma. Gente, isso é heresia muito braba. Sabe por quê? Quando a pessoa acredita nisso, ele não confia em Jesus. O que faz a gente amar a Jesus é você entender, Ele fez tudo por mim. Quando você entende a graça, quando você entende o que é graça, Deus me deu a salvação sem eu merecer, só te resta cair de joelhos, imaginando a cruz de Jesus na sua frente e falar, Senhor, me perdoa, a culpa é minha do Senhor estar aí, me perdoa por ter me salvado, Senhor. Mas aqui, gente, isso são discursos que afastam a pessoa da fé genuína. Nossa alma foi branqueada, a Bíblia fala isso, não fala, pastor, diversas vezes, em Cristo Jesus, por quem temos a entrada a essa graça. Isso é um discurso, não é um leigo, irmão. É o homem que orienta mais de 4.000 anciões em reuniões anual, que eles fazem todo ano. Eles vão lá no Braz, aí a fumaça desce em cima do Braz, Deus desce lá e traz novas revelações todos os anos. Todos os anos, gente. Solta de novo, irmão, por favor. É que eu interrompi um pouquinho e eu quero que vocês vejam. Podem ver, nós quando fomos batizados, nós lavamos as nossas vestes. Lavado na hora do batismo, branqueado nas provas. Entrar na glória de Deus através do sofrimento. Gente, Jesus foi feito... Aqui, ó, pegou ele... Sai para lá. A gente não precisa de você. Eu vou entrar no céu através do meu sofrimento. Do meu sofrimento. Eu não sei, o pastor Paulo, que vai falar depois, eu acho que nem a Igreja Católica prega umas coisas tão terríveis assim. Ou seja, ao ponto de excluir de vez a Igreja, aliás, Cristo, né, da obra redentora. Irmão, não adianta nada, foi como eu falei, eu tento criar metáforas e tudo, como vocês viram agora aqui, né? A gente criando aqui um simulado de alguém que era viciado naquelas profecias, e as profecias estão tudo nesse nível, gente. É tudo nesse nível aí. Se disser cada coisa que a gente ouviu lá, ninguém acredita. Eu, quando comecei meu canal, bem anterior, eu falava essas coisas aqui, o povo me xingava. Porque ninguém ia acreditar. Eu tenho certeza que até um dos que estão aqui, se eu chegasse em vocês hoje e falasse assim, eu ouvi, acabei de vir do culto da congregação e o camarada falou lá que Jesus morreu, mas não entrou no céu. Pode levantar a mão, quem quer acreditar em mim? Ninguém ia acreditar em mim, né, irmão? Não dá para acreditar, mas o negócio está gravado. Está gravado. A internet ajudou a mostrar o que realmente acontece ali dentro. É uma igreja muito fechada, irmão. Eles não publicam documentos. Todos esses tópicos de doutrina, o que acontece? Por que os pastores aqui, apologetas, eles não têm acesso, agora que eles estão começando a ver essas coisas? Porque lá existe a doutrina oral.
Como assim a doutrina oral? Quando chega os novos ensinamentos, que eles vão lá para o Brás, em abril, meados de abril, aí eles, supostamente, Deus desceu lá, parece um Monte Sinai. Deus desce, dá os ensinamentos para eles que não é real aquelas coisas. Quando chega na igreja, os CCBs aqui, alguma vez eles entregaram uma cópia para vocês dos documentos? Nunca, né, irmãos? Nunca. Só o ancião tem. Ele coloca aqui. Se você foi no culto naquele dia, ouviu bem. Se não, aí ele lê. E você guarda e acabou, ele leva embora. Ninguém tem acesso. Ninguém tem um documento na mão. Por isso que a gente falava e ninguém nem acreditava. Mas o da fala é difícil até para mostrar, para provar. Mas hoje, eu creio que isso é Deus, irmão. Chega. A mentira pode enganar por um tempo, mas não por todo o tempo, irmão. Porque eles não percebem, mas eles não estão lutando contra a Igreja Batista ou contra os pastores. Eles estão lutando contra o Evangelho. É contra Cristo que eles estão lutando, irmão. É contra Cristo. E Deus, irmão, Ele levanta... Eu, uma pessoa simples, que não era nada lá dentro, mas Deus levanta homens como João Batista, que não era nada, ele nem tinha roupa para poder se vestir. E é Deus quem está fazendo isso. Eu já recebi um monte de processo deles. Graças a Deus eu ganhei todos. Aleluia. Todos, por bondade de Deus. E eu sei que é Deus. Agora eu quero passar aqui. Pode mudar aí, irmãos, para mim, por favor? Agora, o que vocês vão ver, né? Para ajudar a finalizar, irmãos, vocês só me avisam do horário, tá? Abre só um pouquinho, roda só um pouquinho e pausa, só para eu ver o que vai aparecer. Aí, ó, pausa. Só de ler vocês já, né? Vocês já viram. Esse é o atual presidente mundial da CCB, Salvador Bueno das Neves. Salvador Bueno das Neves. Eu até separei essa pregação e tem mais uma para mostrar que isso não é um erro de fala. Até porque ele constrói um pensamento, não foi uma fala solta. Ele constrói um pensamento. Gente, esse dia eu chorei, eu não estou exagerando. Porque quando a gente é convertido, irmão, principalmente quem vem de uma seita, a gente pega um amor em Jesus tão grande, irmão, de saber que era uma coisa que nós não tínhamos acesso. Porque quando você prega evangelho de verdade, você está inserindo o amor na pessoa por Jesus. Quando você entende o que ele fez e é graça, você fala, meu Deus, ele não merecia isso, a culpa era minha. E você ouviu o que eu vou ouvir agora aqui. Eu vou até adiantar porque eu não consigo me segurar. Um ancião falar que a morte de Jesus na cruz foi só a entrada do terreninho. E agora você tem que pagar as longas e suaves prestações até o fim. E se você atrasar essa prestação, você perde a salvação. Quer dizer que Jesus morreu para me dar 30% da salvação e os outros 70% eu vou alcançar pelas obras. Eu costumo dizer, irmão, se Jesus não tivesse feito tudo, porque a Bíblia fala que ele pagou toda a culpa nossa, toda. Mas suponhamos que ele falasse assim, olha, eu vou deixar só um pedacinho para você fazer. Você precisa passar um dia na sua vida sem pecar. Sem pensar em nada que desagrada a Deus. Sem sentir nada. Ou seja, eu faço o resto, você precisa passar só um dia. Eu acredito que ninguém se salvaria. Não é, pastor? Ninguém se salvaria. E aqui, Jesus... E nessa metáfora que eu estou criando, suponhamos que a gente precisava fazer 1%. Né? Que era só um dia. Aqui, o coitado que está lá vai ter que fazer 70% da obra. Solta, irmão, por favor. Esse tesouro ele estava escondido, enterrado debaixo da terra. E ele comprou, porque o lugar que estava ali não era dele, então ele tinha que comprar para tomar parte daquilo. E comprando aquele terreno, ele tinha que pagar, para fazer uso da riqueza que estava ali. É o mesmo que aconteceu conosco, irmãos. Estamos agora na graça do Senhor Jesus, e nela escondido um grande tesouro. E este tesouro, irmãos, para ter acesso a ele, tem que primeiro pagar a conta. Não é coleta, não é dinheiro. Não vai pensar que vão mandar um carnê para a gente pagar, para pagar o tesouro da graça, não. A gente paga com fidelidade, com amor, com paciência.
confissão de amor e glorificação a Deus, dinheirinho que vai pagando essa conta. E quanto mais nós pagamos, mais acesso nós temos a essa riqueza, que é muita riqueza, que o ouro e a prata do mundo não paga. Essa riqueza que cada um tem. É que tem pessoas, irmãos, que no mundo é assim. Ele escondeu e pelo gozo dele vai, vende tudo do que tem e compra aquele terreno. Aqui, na primeira fala, e é nessa agora que ele vai falar sobre que Jesus ele pagou, ele deu só a entrada no terreninho. Essa fala que acabou de passar, ele está exortando as pessoas a trabalhar para você ter a salvação. Tudo isso tem um sentido por trás disso. Qual que é o sentido? Lá as pessoas trabalham para receber, para ter boa obra. Vocês estão entendendo? Você vai num canteiro de obra da congregação para você ver. Vai lá. Eles acham até bonito. Fala, esse povo. Tem gente atropelando um ou outro porque eles precisam trabalhar para ser salvo. Eles precisam trabalhar. E eles fazem tudo o que manda, eles fazem. Porque não é só trabalhar para ser salvo. Esse trabalhar está condicionado em trabalhar para a obra de Deus. E quem é a obra de Deus? A CCB. Vocês estão entendendo, gente? Que o negócio, eu não sei se é simplicidade ou se tem algo muito inteligente por trás disso tudo. Algo muito inteligente por trás disso tudo. Porque isso aqui é a forma de exortar. Você precisa continuar trabalhando aqui, irmão. E quando o coitado também perde a liberdade lá, né? Garotos, gente. Garoto de 15 anos, 17, eles se batizam lá. E os batismos lá, você acha que eles se batizam porque ouviu falar de Jesus? Vocês acham que a pregação lá fala, né? Creia que Jesus é seu único, suficiente Salvador? Não. Olha, se você sair daqui hoje, um avião pode cair na sua cabeça aí fora e você vai para o inferno. Porque na cabeça deles, é só descer na água que você assinou o compromisso da salvação, você está salvo. Agora você só não pode pecar mais. É essa a ideia. Eles não se batizam por crer em Jesus como o seu único suficiente Salvador. Lá é uma pressão psicológica. Se eu não me batizar, eu não me salvo. E quando não é na pressão psicológica, o que eles fazem lá também? Aquela orquestra maravilhosa, né, irmão? Aquilo não está ali à toa. Falar que é feio aquilo lá, tá de brincadeira. Aquela orquestra bonita, aí toca hino de jovem. Os garotos lá, tudo 13 anos, 14 anos, com terninho e gravata, e aqueles hinos bonitos de jovem. E você tá aqui dentro hoje, você já é filho de pais crentes, Deus já te chamando, sabe o que você tá esperando? Pode ir, eu desafio você a entrar num batismo da CCB. E quando começar essa apelação, só vai garotos batizar. Por que eu estou falando isso? Esses garotos estão indo se batizar sem conversão alguma. Se não estão convertidos, não tem o Espírito Santo, né, pastor? Se não é convertido, ou seja, se Deus não agraciou ele, o que eles vão fazer? Eles vão resistir ao pecado? Não vão resistir ao pecado. Porque o Espírito Santo é que dá força para nós, né? E mesmo assim, né? A gente ainda faz umas coisas erradas. Às vezes você pisa no rabo de um gato e fica bravo com o gato, né? Você acaba pecando, fala uma coisa que não devia falar. Acorda de madrugada, gente, naquele frio. Você tá com vontade de fazer pipi, mas você não vai. Você fala, eu vou ficar deitado até acordar de manhã. E aí aperta, ainda mais quem tá na minha idade que tá tomando remédio de pressão, né, pastor? Faz xixi, faz pipi a cada meia hora. Aí você levanta. Você é cristão. Você vai sem acender a luz. Aí você mete o dedinho na quina da porta que ele vai para medir 15. Aí às vezes você vai soltar umas palavras que não é uma palavra de cristão, né? Eu costumo falar em russo. Você não quer falar o palavrão, mas não vai resolver muita coisa, né? Você acaba falando algumas coisas que não pode. Isso porque você é cristão. O que eu estou querendo dizer? E esses garotos, gente? Esses garotos são os futuros pecadores de morte da igreja. São garotos que vão, a partir de um tempo, vão ficar sentados lá no fundo. Alguns vão ter um trâmite lá, que o pai é chegado do ancião, e esse pai já deu umas coletas bem boa lá, e vai acabar devolvendo a liberdade dele, mas a regra padrão lá já era para você. O ancião presidente de 2020, ele falou assim, explicando esse caso que eu estou acabando de falar para vocês. Muita gente pedindo para voltar à liberdade. A liberdade, gente, lá é para você poder chamar um hino,
levantar para testemunhar e contar uma... Você não pode, se você for pecador de morte. Você só pode fazer 2 coisas lá. Vamos ver se vocês acertam. O pecador de morte. A primeira, dar o dinheiro do pecador pode. E usar o banheiro. Aí você pode usar o banheiro, tomar água lá e acabou. Né? E olha lá, porque o país protege essas pessoas. Porque senão, eu acredito que nem entrar na igreja eles iam poder. Porque eles não podem impedir. Eles não podem impedir. O ancião presidente falou em setembro de 2020, dia 5 de setembro de 2020. Deus pode até te perdoar, mas aqui você não configura mais. Eu falei exatamente as palavras dele, que ele usou. Eu lembro que na época um monte de gente mandou mensagem para mim, Josafá, então o que é da minha vida? Eu falei, você tem que se lascar mesmo, você está dentro dessa seita. Você quer ouvir o que aí? Já falei para vocês, esses homens não têm um pingo de luz, não são convertidos. Ele falou isso em rede mundial. Ah, porque tem gente que diz que Deus perdoou. Ele falou assim, Deus pode até te perdoar, aqui você não configura mais. Ou seja, a denominação está o quê? Acima de Deus. Parece brincadeira, né, gente? Mas é pura verdade. Eu vou pedir para o irmão agora, solta por favor, irmão, o vídeo. Aí a pessoa não alcança, fala, vocês oram, diz que sente, eu não sinto nada. Mas sabe o que acontece? Você precisa pagar a conta do terreno que você comprou. Se você não pagar as prestações, você não tem acesso lá na riqueza. Mas é dinheiro que eu tenho que pagar? Não, é obediência. Se você for obediente, amar o Senhor, não esquecer dele, você está pagando a conta, ele deixa você de vez em quando encontrar alguma coisinha. Mas tem que se dedicar. Porque quem busca, porque tem crente, irmãos, que é terrível, ele não sossega. Quanto mais tem, mais quer. Ele cava, sabe que o tesouro está escondido, está no fundo da terra? Ele está cavando com uma picareta, com um enxadão, ele está buscando. E quando precisa, ele tem. Então Jesus fez uma comparação assim, que um homem, ele encontrou um tesouro imensurável. E ele precisou esconder aquilo, porque como ele encontrou, outros iam encontrar também. Então ele escondeu. Escondeu na terra, cobriu direitinho. Quem passava por ali não via, mas ele sabia que estava escondido ali. Mas a terra não era dele. Então o que ele fez? Ele falou com o dono daquela terra e comprou. E vendeu tudo que ele tinha, porque ele não tinha dinheiro suficiente. Vendeu os bens que ele tinha para poder pagar aquele terreno, porque ali estava escondida a riqueza. Que sabedoria de Jesus, irmãos. Esta comparação é imensamente profunda. A nós foi mostrado um terreno. Olha, o terreno é esse, você quer comprar aí dentro, ó, tem um tesouro, uma riqueza que o mundo todo não paga. Nós aceitamos, mas a gente não tinha com que pagar. Mas compramos, e o Senhor vendeu para nós. Falou, tá certo, o negócio fechado é teu, você tem o direito da posse, mas não tem o domínio da posse. Então você tem o direito de usar esse tesouro nesse terreno que você acabou de comprar, mas você tem que pagá-lo, porque se você não pagar esse terreno que você comprou, você perde o direito da posse, não vai ter domínio nunca. Então nunca vai ser 100% teu. Ele é para você ir usando agora, mas você tem que pagar, e não é dinheiro de coleta, não é dinheiro daqui da terra, é pagar com o que nós estamos fazendo aqui agora. Obediência, louvor a Deus, honra, glória ao nosso Deus. Nós estamos pagando assim, procurando não ficar devendo nada, andar em santidade, em justiça, a gente está pagando. Até que chega a hora que você quitou a dívida. Paga, agora é tudo teu. Aí o que o Senhor fala? Pega isso que está dentro de nós, leva embora lá para os céus. Isto aqui que já não serve mais para nada, fica aí para a terra comer, engolir. É da terra e volta para a terra. Tem gente que não gosta de ouvir isso aqui não, irmãos. Mas ninguém consegue escapar disso aqui. Tem alguém que consegue escapar-se da morte? Pode escapar naquela hora, mas ela vai estar esperando na outra esquina. Não morreu de criança, de moço, de adulto, vai morrer de velho. Ninguém escapa. Nós estamos aqui ainda com a vida deste corpo. Estamos aqui com saúde, estou vendo gente bonita, todo mundo contente, de cabeça erguida. Um sorri, outro dá glória a Deus, gente de pé, assim por diante. O que quer dizer isso? Que tem um corpo, graças a Deus ainda estou aqui. E você tem uma riqueza aí dentro, que você precisa, não deixa atrasar as prestações. Porque se você perdesse essa riqueza que você comprou, primeiro a entrada que você deu nesse terreno foi o sangue que Jesus derramou na cruz. Aí ele já fez você ser dono desse terreno. Mas para receber a escritura definitiva, vai pagando, com amor, com obediência,
Quando você vê que não dá para pagar, corre, Senhor, não vou conseguir pagar esse mês. Porque tem gente que compra o terreno, irmãos, geralmente é assim, depois de 3 meses sem pagar, perde o direito da posse. Precisa sair fora daí, porque você está devendo. Mas a pessoa que faz um acordo, corre lá e chora e arruma um advogado, ele vai e conta uma história triste e o dono acaba, tá bom, então vamos fazer um acordo, vai me pagando aos poucos, mas vai pagando as prestações que vão vencendo. Não é assim que faz para não perder um terreninho aqui, neste mundo que vai ficar tudo aqui. Hoje o Senhor está aqui para quem está endividado, tem muita gente endividada, pode crer, irmãos. Tem gente que não paga nada faz tempo. Daqui a pouco, pode deixar aí, tá? Pode deixar isso aí. Esse é o resultado do que ele vai pregar. O outro ancião que vocês vão ver daqui a pouco. Gente, o que aquele ancião acabou de falar, mas tem tanta coisa para tirar dali que não dá nem... Vocês viram a pressão psicológica que eu falei, né? Que se você pode perder a salvação, que você tem que manter, né, o trabalho em dia, né, o pagamento em dia, esse monte de coisa, que a morte de Jesus é só 30% da entrada, né? O restante você tem que ir pagando. E cuidado, porque tem, né, prestação que é 3 meses que você não paga, você perde a prestação. Como que você vive, gente, desse jeito, sem saber? Porque como que você vai saber se a sua obra está em dia ou não? Não é? Porque não dá para você saber exatamente... Peraí, será que eu estou com as obras em dia ou não? Será que pisar no rabo daquele gato contou como uma má obra? Meu Deus! Será que a hora que eu falei, né, da CCB, porque eles não falam de Jesus, quando eles vão evangelizar alguém, é outro evangelho. Não é isso? É outro evangelho, eles não falam de Cristo. Você quer ver eles falar o evangelho? Ô, minha irmã, tá tudo bem? Vou falar da graça para você. A minha igreja, a mulher senta de um lado, o homem senta do outro. Lá não tem dízimo. Lá o pastor é Jesus Cristo. Lá não tem pastor. Lá, né, eu quero convidar a irmã para ir lá. Vai lá que você vai ver que Deus vai falar com você. Deus vai falar com você cara a cara, que é o adivinhador. É o adivinhador. Lá, eu estava numa live, entrou lá um CCBano, né, para me confrontar, e ele até prega a palavra, ele falou, Zafá, eu vou falar para você que Deus fala lá. Deus fala lá. Ele, Então explica para mim, o que foi que aconteceu? Ele falou assim, olha, um dia eu levantei com a palavra. Eu levantei com a palavra. E Deus me deu assim na minha boca, irmã, você entrou aqui, você acabou de sair de sua casa, né, aconteceu isso e aquilo na sua casa e tal. E ele falando. Aconteceu isso porque eles querem mostrar, né, que Deus fala através dessas adivinhações. Aí que Deus faz isso, aquilo, outro lá. E aí quando ele acabou de falar, ele falou, não, e depois, na hora que acabou o culto, ela veio falar comigo e disse que era exatamente o que aconteceu na casa dela. Eu falei, irmão, eu não vou te responder, eu vou pedir para você ler. Ele falou assim, então lê para mim. Aí ele não queria ler. Na live, tá lá gravado. Ele não queria ler. Eu falei, lê, irmão, pelo amor de Deus, só quero que você leia. Tá bom, o que é para ler? Abre aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16. Quando ele leu lá, e a mulher que tinha um espírito de adivinho, não, comigo não foi isso, eu não vi. Eu falei, tá aí esse espírito, irmão. E esses demônios, eles estão vendo você. Eles estão vendo o que você está fazendo na sua casa. Eles sabem exatamente o que aconteceu na rua agora, quando você estava vindo para cá. Ele está vendo isso daí. Está lá na Bíblia. Aquela mulher dava dinheiro. Por quê? Porque ela verdadeiramente adivinhava. Não era, enganação. Ela adivinhava que nunca viu Paulo, acho que é Silas, estava com ele, nunca viu aqueles dois, falou, esses dois são homens de Deus. Por que ela sabia? Porque o demônio que estava acompanhando Paulo e Pedro para tentar atrapalhar os caminhos dele, foi quem falou no ouvido. Essas pessoas elas são sensitivas. Eu estou até para fazer um vídeo que saiu agora num programa da Globo, um camarada adivinhando o que a outra estava pensando lá, o que estava falando. Eu falei, tá aí o espírito. Eu falei, eu estou para pegar aquilo e mostrar para o CCBano. Isso não é Deus, irmão. O Espírito Santo, ele não veio para falar da sua vida. Ele não veio para falar se você... Ele veio para falar de Jesus Cristo para você. Ele veio falar de Cristo Jesus. E o que você está ouvindo aqui, irmão, é o ancião presidente dessa igreja atual, dizendo que a pessoa não tem salvação, porque você ainda não pagou a dívida, você ainda não pagou as prestações. E o mais absurdo, eles todos falam que estão aguardando para ir para o juízo.
Eu falei, vocês estão malucos? O juízo é o lugar da condenação. Jesus falou em João, aquele que crê em mim não entra em condenação, mas já passou da morte para a vida. Isso é garantia para nós, irmão. Perder a salvação? Eu creio que perde. Se você apostatar da fé, se você abandona Jesus e se você blasfema contra a obra de Deus. A obra de Deus é a obra do Espírito Santo, ele está operando. E você está ciente, você sabe o que está fazendo, você sabe que você está combatendo o Espírito Santo. Só nesses casos. Porque enquanto houver arrependimento, né, pastor? A alma convertida de verdade, ela vai pecar, mas sempre vai arrepender. Porque se ela está convertida, ela ama Jesus. Aleluia! Ela ama Jesus. Agora, para nós encerrar, irmãos, vocês ouviram aqui ele falando o quê? Toda essa exortação, o que vai gerar no coração das pessoas lá? Elas estão certas da sua salvação? Não estão certas, não tem como, né? Depois de todos esses discursos, e isso aqui, gente, é só o que nós conseguimos mostrar para vocês. Isso é pregado há mais de 100 anos lá. Mais de 100 anos. Agora, o que você vai ouvir, esse ancião é da minha cidade até, viu? É da minha cidade, Vladimir Campanhola, e ele estava atendendo o culto na sede mundial, né? Que é o Braz, é o Santo Braz. Ele estava atendendo lá. Olha como o ancião pensa. Solta, por favor, irmão. É aqui que Deus cura, é aqui que o Senhor converte, é aqui que o Senhor conduz a vida eterna. Ou quem de nós, irmãos, a começar de mim que prego esta palavra, pode bater no peito e falar, eu tenho a vida eterna garantida? Nenhum de nós, irmãos. Estamos aqui todos por misericórdia. Precisa explicar alguma coisa? Ele falou, sabe quando você fala com convicção, saber que ninguém... Alguém aqui pode dizer que já tem a vida eterna? Alguém aqui pode dizer? Nenhum de nós, irmão, nem eu. Como eles dormem, eu não sei. Bom, eu sei, né? Eu já estive nessa situação aí e era horrível, gente. Você está sempre preocupado e com medo e apavorado, gente. Isso aqui é tudo que o adversário quer. Sabe o quê? Arrancar a certeza da salvação. O diabo, ele não quer te levar para o carnaval, por nada disso, que ele sabe que está muito na cara. Ele quer te levar para uma igreja que parece ser cristã, mas que não prega o evangelho. Porque tudo que nós temos, nós derrotamos o diabo como? Com a certeza de que estou salvo. É isso que faz a gente derrotar o diabo. Aleluia. É quando eu sei que eu estou salvo. Porque eu sou bom? Não, porque eu sei que Jesus morreu por mim. Aleluia. Ele morreu por mim. A morte dele é perfeita. Ele falou, Pai, está tudo pago. Não ficou nada para trás. E hoje o mundo, essas seitas, elas não podem entregar isso, porque vão perder todo o controle da massa. Vão perder, se a pessoa souber que está salva, não precisa mais ficar trabalhando que nem um louco lá. Não precisa ficar levando dinheiro, não precisa ficar se submetendo a humilhações que eles passam lá dentro. Perde o controle. Isso aqui, gente, é um falso evangelho. É um falso. E eu quero encerrar pedindo para vocês, por favor, irmão, quando encontrarem alguém da congregação cristã no Brasil, né, clame a Deus para falar com ele sobre o evangelho de Jesus Cristo. Eu peço que vocês sim busquem mais conhecimento, busquem alguma coisa a mais para vocês entenderem sobre isso, porque são doentes. E Deus está nos mandando, Ele está nos capacitando para tratar do doente. Gente, o doente da Bíblia é aquele que não tem fé, ou aquele que tem uma fé morta, ou aquele que parece que tem fé, mas não tem fé. E foi para isso que Deus nos chamou, para a gente chamar essas pessoas para o caminho da verdade. Eu agradeço a todos vocês, ao pastor Fábio, estou feliz de estar aqui, pastor, viu? Feliz, amo o seu trabalho. Cristiano também, são homens guerreiros, né? A gente vê aí, às vezes, na internet, algumas coisas, né? Que eles deixam um pouquinho de lado porque falam a verdade, gente. Porque não é fácil combater seitas e heresias. Eu combato só uma, gente, ó, só por Deus, viu? É só por Deus. Tem hora que eu olho para o céu e falo, tu é Deus mesmo, e eu não sou, porque se eu fosse, já tinha jogado fogo no monte. Deus é amor, gente, porque a gente perde a paciência. E é normal, tá? Mas a gente não pode perder o amor. A paciência, às vezes, a gente perde porque se ouve
tanto absurdo que você fala, meu Deus do céu, como que ainda está insistindo nisso? Não tem explicação, gente. É o Espírito Santo. Eu agradeço a todos vocês. Deus abençoa. E quando precisar de mim, pastor... a gente vai estar aqui amanhã ainda, né? Tem a segunda parte amanhã, hein? Tem a segunda parte amanhã. E vai ser uma sequência disso aqui. Só que com um outro viés. Deus abençoe a todos vocês. Pastor, obrigado, pastor. Deus abençoe, viu? Glória a Deus.